Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Estamos de volta para mais uma aula de lavra de métodos, lavra de minas subterrâneas. E a gente já estava falando anteriormente, né, a gente estava na parte da introdução aos métodos de lavra, a gente falou sobre divisão de bloco, divisão de níveis, para como isso tudo vai funcionar. Mas a partir de agora a gente precisa classificar os métodos de explotação. Mas, Gleico, por que isso é importante para a gente? É importante pelo simples fato de que, quando a gente trabalha com os métodos de explotação, a gente sabe que cada tipo de método de lavra tem um método de explotação diferente. Tá? Então a gente tem que diferenciar para quando a gente realmente for falar dos métodos de lavra propriamente dito, a gente saiba como funciona cada método de explotação. Vamos falar um pouquinho sobre céu aberto, por exemplo. Um material mais friável, em costa, por exemplo, eu posso fazer uma lavra hidráulica, né, com jato hidráulico. Se o material for mais duro, eu não posso usar esse método de explotação, por exemplo. Tá? Então a gente precisa entender que cada parâmetro, cada sistema que eu tenho num corpo mineralizado, isso pode me gerar um, uma forma de explotação diferente, um método de explotação diferente. Tá ok? Então, essa aula de hoje a gente vai começar a ver sobre esses quesitos, ok? Então, a gente sabe que a classificação dos métodos de explotação subterrânea pode ser realizada através de diversos parâmetros, que é o que a gente estava falando até agora. Tá? Então, a gente sabe que eles podem ser, por exemplo, ascendentes ou descendentes, na direção de corrida do jazimento, em retirada ou em avanço. Vamos lá, por que eles podem ser ascendentes ou descendentes? Dependendo da classificação geomecânica, aquilo que a gente viu lá no começo do semestre, né? Lá nas primeiras aulas, a gente viu que dependendo do método, dependendo da classificação geomecânica, a gente tem um tempo de autossustentação maior ou menor. A gente sabe que o maciço ele suporta mais ou menos carga. Dependendo da profundidade, da geometria do nosso maciço, por exemplo, é melhor eu fazer uma rampa e a rampa ir aprofundando com o tempo, que aí eu gasto menos. Ou então vale mais a pena eu fazer um shaft e do shaft eu vim fazendo um nível depois do outro. Tá? Então vai depender muito de como que a minha lavra vai estar funcionando para eu saber se ele vai ser se a minha lavra vai ser ascendente ou descendente. Eu posso fazer junto do corpo, né? Então eu faço o meu desenvolvimento inicial e eu vou acompanhando o meu corpo para fazer a minha lavra, que aí é um método muito mais seletivo, mas aí eu produzo menos, porque eu tenho que acompanhar as nuances do meu corpo, e eu posso fazer essa lavra em avanço ou em retirada. Avanço e retirada a gente já falou bastante aqui, né? Então, levando em consideração que as características geomecânicas do maciço rochoso, a jazida pode ser favorável ou não para o controle do terreno e para a estabilidade dos vazios. Tá? Então a gente tem que saber que a forma com que eu vou estar trabalhando, ela pode ser favorável ou não para eu estar garantindo a estabilidade do meu maciço todo. Tá? Então isso também é importante. Lembra dos três grandes grupos de métodos de lavra que a gente tem? Os sem suporte, ou com suporte natural, ou sem suporte artificial, os com suporte artificiais e o com desabamento de teto. Tá? Então, dependendo das formas que eu vou estar colocando isso, eu vou ter uma estabilização ou uma forma de estabilizar diferente. E aí essa metodologia de lavra vai influenciar. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês, citando um método de lavra que eu já pedi para vocês pesquisarem antes. Block caving, por exemplo. O block caving, você faz um desmonte, você faz um desenvolvimento e você faz um desmonte. E a partir dele você vai tendo a instabilização do corpo mineralizado, mas a parte do desenvolvimento, onde vai acontecer a remoção do material desmontado, vai sempre estar estável. Então a explotação é diferenciada, por exemplo, do câmaras e pilares. Câmaras e pilares a gente tem ali aquele não um tabuleiro de xadrez, mas um encontro de ruas e quarteirões de uma cidade. Tá? Então eu vou ter uma rua, um quarteirão e outra rua cortando. A forma de trabalhar é diferente.
Tá? Corte e enchimento, que vocês também já pesquisaram para mim. Corte e enchimento, eu vou ter um nível sendo explotado na lavra em avanço, depois eu encho esse nível para subir no próximo. Lavra em avanço, e assim eu vou fazendo sucessivamente. Ou seja, as formas de trabalhar são diferentes, e isso tudo a gente vai precisar entender como fazer para saber se ele vai ser favorável ou não ao controle do teto, né, do terreno, do teto, para que a gente possa garantir a estabilidade dos nossos colaboradores e garantir a produtividade daquele sistema. Tá? Então isso tudo é muito importante para a gente. O controle dos vazios abertos pode variar desde a aplicação de escoramento firme com pilares ou maciços rígidos, passando pelo caimento controlado do teto, com convergência gradual do vazio até o abatimento total do teto e do terreno superior. Esse controle para a gente é muito importante. Né? Dependendo de como eu queira fazer, por exemplo, a gente já citou o abatimento de pilares, a gente falou rapidamente sobre isso. Se eu quero fazer um abatimento de pilares, eu tenho que saber que o meu método de explotação ele tem que deixar pilares para depois que eu terminar toda essa minha retirada, eu ir abatendo o pilar que está lá no final do corpo mineralizado, vindo em direção à minha via principal, né? Porque lá eu vou garantir, né, para que eu tenha esse abatimento total do teto que aconteça longe de onde eu preciso de mais estabilidade. E assim eu consigo controlar melhor a minha atividade. Então, eu tenho 3 princípios fundamentais para controle de teto, que eu tenho sustentação com pilares rígidos, tá? Que isso acontece basicamente em todos os métodos de lavra. Gleico, mas você acabou de citar o block caving. Block caving não tem pilares. Bom, ele não tem pilares dentro do corpo mineralizado. Mas, por exemplo, eu posso deixar pilares nas minhas vias de acesso, né, no meu sistema de desenvolvimento. Tá? Então, é normal que eu tenha algum pilar em algum lugar nos meus métodos de lavra. Outra coisa é que eu tenho a sustentação flexível, reenchimento, que controla e melhora o caimento. Né? Então, isso para mim também é importante. E vamos lembrar de novo. Eu tenho um método de lavra que ele é o cut and fill, que é o corte e enchimento, né, que ele é baseado no enchimento, mas esse método de eu fazer essa atividade, o trabalho de enchimento não é específico do cut and fill, tá? Por isso que daqui a pouco que eu digo em outra aula, em aulas subsequentes, a gente vai falar em formas de trabalho. E eu realizar o reenchimento é uma forma de trabalho que pode ser utilizada em outros métodos de lavra. Vou exemplificar para vocês. A gente sabe que o maciço rochoso todo não tem uma classificação homogênea. Ele vai ter classificações que elas vão diferenciar, geralmente ela diferencia pouco. Mas se um lugar está mais instável, pode ser que eu faça o reenchimento. Tá? Existe, por exemplo, o reenchimento no sub-level stoping, tá? Que é um método que ele é considerado globalmente como autoportante. Tá? Mas para garantir a estabilização de um ponto específico, eu posso fazer o reenchimento sim. Tá? E, além disso, eu tenho como o terceiro princípio fundamental o caimento total do teto. E aí a gente vai falar, observe que eu falei já de alguns métodos de lavra nessa aula de hoje, que já tá, não tem nem 10 minutos, eu acho que eu já falei de uns 4 métodos de lavra, mas se a gente pensar em caimento total do teto, a gente tem o long wall mining, por exemplo, né? Que aí tem gente em português chama de frente longa, frente larga, eu nunca lembro, e vocês vão perceber que eu vou falar isso eternamente, porque realmente eu nunca lembro se é uma frente longa ou frente larga. Mas o long wall, ele tem uma sustentação que ela é flexível, tá? Mas ela gera um caimento total do teto. Por quê? Porque a gente tem lá os suportes automarchantes, os shields, né, as carapaças, que elas estão segurando o teto por um tempo, mas depois, quando o meu sistema todo ele avança, o teto que estava atrás ele cai. Tá? Então eu tenho uma sustentação que ela foi flexível, não foi para sempre, e houve um caimento total do teto. Tá? Por isso que quando eu falei para vocês logo no começo desse bloco de aulas, né, que a gente está falando
de introdução aos métodos de lavra subterrânea, eu mostrei para vocês os grandes grupos e o longwall ele tem 2 asteriscos, porque ele pode estar ou em suporte artificial ou em desabamento de teto, porque ele trabalha muito nesses 2 princípios fundamentais. E há um detalhe, no longwall mining, por exemplo, ele tem sustentação firme com pilares rígidos que ficam na lateral, tá? São os pilares de barreira, né? Os barrier pillars. Tá? Então, esses barrier pillars, os pilares de barreira, eles sustentam toda aquela lateral para que eu possa ter um vão livre muito grande. Vocês certamente viram nas disciplinas de mecânica, mecânica dos sólidos, mecânica geral e resistência dos materiais, em uma dessas 3 aí, vocês certamente viram que quanto maior o vão livre, maior a tendência de haver flexão e ruptura. Então, quanto maior foi esse meu pilar na lateral, maior a estabilidade para esse meu vão livre. Então, eu consigo trabalhar melhor nesse meu longwall. Vamos lá lembrar, né? Eu acho que a fórmula específica é QL² sobre 8 para ver essa carga que vai ser exercida e eu posso concentrá-la no ponto central desse meu vão livre. Ali a gente sabe onde que pode acontecer a ruptura, né? E aí esses pilares na lateral que vão garantir a estabilidade desse meu vão livre. Tá? Então isso a gente tem que levar em consideração também. E a gente tem que tomar muita atenção que a potência e inclinação determinam as subdivisões dentro de cada grupo, porque isso a gente já viu, né? Potência, se ele é muito largo, se ele é pouco largo, se ele é inclinado ou se ele não é inclinado, porque isso tudo vai influenciar na forma e na metodologia de trabalho que eu vou estar aplicando. Tá? Então, a gente tem o comportamento do campo de tensões em torno de uma abertura subterrânea. A gente tem o primeiro grande grupo, né, que é a acumulação da energia tensional. Se controla e se vigia através de dimensionamento de pilares e aberturas, utilizando métodos empíricos, que aí basicamente a utilização de pilar. E os métodos empíricos é porque até hoje não tem métodos específicos para determinar a capacidade de carga de um pilar. Por que a gente ainda não tem até hoje? Porque os pilares eles são feitos na própria rocha. Tá? E se eles são feitos na própria rocha, todo mundo sabe, vocês já estão no final do curso de vocês, né, da metade para o final do curso, então vocês sabem que a rocha ela não é homogênea, que a rocha ela não segue sempre os mesmos parâmetros. Diferentemente, por exemplo, da construção civil. Quando o engenheiro civil ele constrói um pilar, ele sabe o tipo de ferro que ele usou, o tipo de cimento, o tipo de areia, né, a largura que ele colocou, então ele consegue calcular tudo direitinho. Quando a gente trabalha na rocha, a rocha ela pode ter trinca, a rocha ela pode ter um mineral ali dentro, que ele pode ter o que eu adoro esse nome, parece até ser muito difícil. Ele pode ter um átomo intersticial no meu minério, que esse átomo ele faz com que aquele mineral ele fique mais frágil e aquilo ali possa gerar um plano de fraqueza, por exemplo, pode gerar uma fraqueza dentro da minha rocha. Sofreu desmonte. Meu desmonte, pela lei de Hooke, eu posso ter a transformação de microtrincas, que elas não eram vistas a olho nu, elas podem se conectar e gerar fraturas. Então você deixou o seu pilar ali, que você considerou que ele estava perfeito, lindo, maravilhoso, quando você vê o seu pilar, ele já começa a ter trinca, e aí ele já não consegue mais suportar a carga que ele estava sendo predisposto a suportar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, como eu tinha falado, os métodos são empíricos. Então essas coisas todas que eu acabei de falar, não tem como você calcular. Tá? Você não tem como pegar, fazer até tem, né? Você fazer escanear pilar por pilar para fazer tipo um raio-x e ver como que ele está por dentro. Mas aí é muito tempo, é muito dinheiro, operacionalmente não vale a pena. Tá? Por isso que a gente usa esses métodos empíricos, principalmente usando a teoria da carga tributada, que como eu já falei em outras aulas, a gente vai ver isso quando estiver terminando a aula de câmaras e pilares, o Room and Pillar, na verdade Stope and Pillar, a gente vai falar sobre essa questão da carga tributada, beleza? O segundo e terceiro grupos, a gente tem o caimento progride constantemente em função dos próprios métodos de explotação e se segue o curso normal previsto, onde a energia tensional acumulada se descarrega, mas não passa de um certo limite. E é isso que eu acho muito interessante a gente sempre falar sobre. A energia vai se descarregando, ela vai se dispersando.
mas ela não vai passar do que eu quero. Não é um negócio, não é uma função desregulada, não é uma função aleatória. Você vai fazer com que isso aconteça, mas até onde você quer. Tá? Por isso que envolve engenharia, porque senão era garimpo que você vai fazendo de qualquer jeito, né? Não, aqui é um processo de engenharia que você vai fazendo, controlando, sabendo até onde pode acontecer. Tá bom? A classificação dos métodos de explotação com ênfase na ordenação dos métodos em relação à resistência das massas das rochas e minerais, sua estabilidade e demais características geométricas, elas levam em consideração as explotações com sustentação natural, que são os métodos mais baratos, lembrando que a gente aqui precisa tomar muito cuidado, tá? Por que eles são os métodos mais baratos? Porque eles não envolvem tanto suporte artificial. E olha o detalhe que eu já falei isso para vocês inúmeras vezes. Não envolve suporte global, tá bom, pessoal? Pode ser que eu tenha um tirante, pode ser que eu tenha uma malha, pode ser que eu tenha um concreto projetado, mas globalmente eles não precisam de suporte. Tá? Então eles são aplicados no caso de maciços firmes e pequenas profundidades, e há um detalhe sobre pequena profundidade entre teoria e prática. Tá? Eu já fui a minas que tem mais de 1.000 metros de profundidade com sustentação natural, beleza? Então muito cuidado com essa pequena profundidade. Ele tem uma relação de tensão e resistência com um bom coeficiente de segurança, isso é importantíssimo, tá? Porque quanto melhor for essa resistência, mais tensão ele vai suportar, então fica ok. Onde a variável que mais influencia a relação é a profundidade, onde eu tenho o crescimento da profundidade, cresce a tensão e a seção dos pilares até o momento que se passa do método de transição entre o primeiro e o segundo grupo após para os métodos do terceiro grupo. Porque quanto mais profundo fica, maior o meu pilar tem que ser, para ele aguentar mais carga. Tá? Se for muito profundo, aí ele já pode não se tornar mais tão viável ou tão seguro. E aí você teria que passar para o terceiro grande grupo. Tá? Mas aí você tem que fazer uma análise de ponto a ponto. Por exemplo, Gleicon, como é que eu sei se as minhas tensões elas estão crescendo tanto que o meu pilar não suporta? A gente tem que usar as instrumentações, e uma das instrumentações mais seguras hoje em dia é o uso da célula BDG, Body Hole Deformation Gauges. E essa é a pergunta do dia. Pesquisem para mim o que é a célula BDG, Body Hole Deformation Gauges. Tá? Body Hole. Deixa eu tentar soletrar aqui para sem me perder. BOREHOLE, Body Hole, Deformation, 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 Gauges, GAGES, Body Hole Deformation Gauges. Tá? É um instrumento de medição para fazer análise de tensões no maciço. Eu quero que vocês me descrevam como que ela funciona. Tá ok? Então, depois de fazer isso tudo, a gente decide pela recuperação total ou parcial dos pilares, ou a gente vai fazer uma análise do maciço para ver se eles vão ser deixados ali ou não, tá? Para a gente ter essa noção de como é que vai funcionar no futuro. Beleza, pessoal? Tá tranquilo até aí? Se tiver dúvida, faz pergunta no fórum, faz pergunta no chat, onde vocês, nos comentários, onde vocês quiserem fazer as perguntas. A gente tem as explotações com sustentação artificial, onde os métodos que utilizam o segundo tipo de controle de vazios, possibilitando o caimento, mas sendo atenuado e suavizado, e a gente vai levando, sendo vigiado por todo o tempo. Que aí a gente tem, na grande maioria dos casos, o reenchimento. Tá? E a gente vai falar sobre essa parte do reenchimento melhor quando estiver falando do cut and fill, mas é importante a gente lembrar aqui agora. O reenchimento ele pode acontecer de algumas formas. E dentre as formas que a gente tem, todas elas são muito caras. Por isso que sempre que possível, não utilizar a sustentação artificial. Beleza? Isso é conseguido pelo caimento induzido e progressivo atenuando com o reenchimento do vazio. E é sempre preciso sustentar a rocha que rodeia a abertura abaixo do seu limite de ruptura o tempo suficiente para garantir os trabalhos dos colaboradores na frente de arranque. Por que disso tudo? Porque quando eu faço esse reenchimento, eu estou garantindo
eu estou fazendo, com muitas aspas, um pilar artificial. Eu estou juntando aquilo ali, eu estou colocando uma maior possibilidade daquele local aguentar uma carga maior. E isso faz com que eu tenha um maior tempo de autossustentação para quem continua trabalhando naquele ponto específico. Tá? Então isso já me gera um tempo maior para que eu faça as minhas atividades. Tá? Em uma primeira fase, se rebaixa ou diminui-se os pilares que são substituídos por escoramento, reenchimento ou reenchimento completo para fazer essas atividades. Tá? No entanto, por mais que a teoria fale isso, dificilmente vão diminuir os pilares nesses pontos específicos. Por quê? Porque nesse caso, a gente aliando a prática ao que a teoria diz, se eu reduzo os meus pilares, eu estou gerando instabilidade. Então isso diminui o meu tempo de autossustentação. Tá? A teoria diz que isso é possível, ninguém faz. Tá? Então a gente precisa sempre ter isso em mente, que a teoria e a prática muitas vezes elas rodam de forma diferenciada. Tá? O outro parâmetro que a gente tem são as implantações com abatimento de teto, e a gente tem duas variantes. A primeira compreende os métodos em que o abatimento se produz de forma controlada para atenuar as alterações superficiais de modo que as zonas de fratura, compressão e descida se compensem mutuamente, e a segunda agrupa os métodos em que, pelo tamanho dos vazios ou característica da jazida, o abatimento não é controlado em superfície e destrói o equilíbrio original do maciço. Lincoln, o que você quis me dizer com isso tudo? Eu quero te dizer que a minha primeira variante, a detonação ela é controlada. O desmonte, o abatimento ele é controlado. No segundo, não. No segundo eu preciso que ele seja desordenado, com aspas. Por que ele tem que ser desordenado? Porque no primeiro eu tenho que fazer um desmonte com a carga pequena e garantir que tudo aquilo ali vai fragmentar de acordo com o leque de perfuração que eu fiz. Tá? O segundo, eu preciso que ele se fragmente sozinho. Tá? Então, por isso que eu tenho esses dois trabalhos diferentes com abatimento de teto. Tá? O primeiro, ele tem que cair quando eu quero. O segundo tem que cair a partir do momento que eu quero. Eu quero começar meu lábio. Então, a partir de agora, ele tem que se autofragmentar. Porque se eu tiver que fazer novos desmontes, por exemplo, torna-se muito mais complexo. Primeiro, eu vou fazendo desmontes com pequenas cargas e ele vai fragmentando. O segundo, eu faço um desmonte e espero ele fragmentar sempre. Ok? Então, nesse último caso, ao terminar a carga do mineral, se apresentam nos pontos de carregamento as rochas estéreis de cobertura e ou das laterais, que aqui, por exemplo, é o método Block Cave. Tá? Então, aí que acontece essas relações específicas. A gente tem também as explotações especiais, que são métodos empregados para recuperação de maciços e pilares abandonados nos métodos anteriores, mas aí eles estão envolvidos nesses processos todos que nós já vimos. Beleza? Como uma característica importante a gente tem que ter nos critérios e orientações para a seleção do método de lavra, a gente começa sempre eliminando, em primeiro lugar, em função dos parâmetros principais, aqueles métodos que claramente não são apropriados ao caso em estudo, limitando os métodos a considerar em poucas opções. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui que os métodos de abatimento de teto necessitam de um maciço que eles têm uma classificação geomecânica mais fraca. Né? O material ele não tem esse tempo de autossustentação todo. Fiz a classificação geomecânica, deu essa classificação boa, eu já elimino o desabamento de teto. Ponto. Tá? E aí eu começo a analisar outros parâmetros. Por exemplo, profundidade. Meu corpo ele é que nem um celular. Eu nem sei se eu mostrar o celular aqui vai aparecer porque eu não estou vendo a minha câmera. Mas meu celular, por exemplo, está aqui. Um corpo tabular, eu não posso utilizar, por exemplo, corte e enchimento. Não faz sentido. A classificação geomecânica boa, um corpo tabular, muito mais fácil eu usar um método que tenha uma autossustentação em um único nível. Tá? Então eu vou trabalhar em seções em vez de trabalhar em níveis. Então aí eu já consigo diferenciar os meus métodos de trabalho. Tá? Nesse ponto, faz-se uma análise comparativa da seleção do método definitivo, que poderia ser uma variante de um método clássico, uma combinação de vários desses, que a gente tem, por exemplo,
né? O caso, o método clássico. O João até brincou comigo esses dias do shearing cage stoping. Esse é o clássico, né? Ele foi variando, ele virou depois de um tempo o sublevel stoping, que aí virou o VCR, que virou o VRM, que são as variações. Só que o sublevel stoping, por exemplo, ele pode ter um enchimento. Então eu tenho uma mistura dos dois. Beleza? Então aí a gente vê que a gente pode ter um clássico ou uma combinação desses métodos que a gente está trabalhando. Então, na classificação de critérios que a gente tem, os critérios de seleção devem basear-se em uma série de parâmetros fundamentais, que eles são divididos nos seguintes grupos: parâmetros dependentes da natureza da jazida, posição espacial da jazida, forma e dimensões. Eu acabei de falar para vocês, usei meu telefone, por exemplo, para mostrar a forma do meu corpo. Tá? Mas além disso, na posição espacial, eu vou ver se ele está muito profundo, pouco profundo, se ele está próximo de uma superfície de um relevo acidentado, se o terreno é plano. Isso tudo vai influenciar na forma que eu vou estar trabalhando. O valor e distribuição dos teores do mineral também é muito importante. E isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra quando eu falei para vocês, valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa de atratividade, todas essas questões da economia, né, que a gente tem que levar em consideração? Se o meu minério ele é muito rico, né? Vamos considerar hoje o ouro, botar na cabeça. O ouro ele vale muito, tá? Então se eu tenho um teor muito grande do ouro, vale a pena eu usar um método menos seletivo, mas que eu tire todo o ouro. Se eu estou trabalhando com minério que ele tem menos valor, tá? Que eu vou gastar muito lá no beneficiamento, por exemplo, eu preciso tirar só o meu minério. Então eu tenho que usar um método mais seletivo. Tá ok? Então isso é muito importante, a gente ter essa noção de economia. Mas, Gleico, economia não é coisa de engenheiro de Minas. É muito mais do que vocês podem imaginar. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações também. Ok? Uma outra questão que a gente precisa saber são as propriedades geomecânicas e químicas do mineral e das encaixantes. Tá? Porque geomecânica você já sabe, a gente já falou isso centenas de vezes, mas a química do mineral e das encaixantes é importante. Por exemplo, eu tenho um local que tem surgência de água e o meu minério ele oxida. E aí, eu vou deixar um minério sendo base para eu continuar fazendo trabalhos, ele vai ficar estocado dentro da minha lavra por muito tempo, ou eu tenho que escoá-lo mais rápido? Tá? Então isso tudo vai influenciar. Então se eu tenho um minério que ele pode ficar mais tempo dentro do meu realce, beleza, eu posso sustentar mais tempo e depois eu ir produzindo com um pouco mais de calma. Mas aí vai depender de cada tipo de minério. Beleza? Além disso, eu preciso ter os parâmetros relativos à segurança, higiene, bem-estar no trabalho e na legislação oficial do que eu estou fazendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, até porque com relação aqui no Brasil à segurança e essas questões todas, a NR22 é uma norma específica para mineração. E isso é muito importante a gente conhecer o que nos rege, né? Então isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é a capacidade financeira para iniciar e desenvolver a jazida, tá? Que aí vem um cuidado e um detalhe muito importante. Se você começa uma atividade e você não se planeja financeiramente para como que tudo isso vai estar sendo desenvolvido e como que isso vai estar sendo trabalhado, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque aí você pode parar a sua lavra, por exemplo, porque você não tem uma capacidade financeira para continuar desenvolvendo a jazida. Um caso clássico, a gente tem a mina de El Teniente da Codelco no Chile, onde eles vão passar por volta de 10 a 15 anos só fazendo desenvolvimento para começar a lavra. Eles já estão desenvolvendo, né? Para começar a lavra. Ou seja, você não está recuperando nada. Mas quando eles começarem, que, por exemplo, lá a previsão é de começar com o block cave, a tendência é eles produzirem mais de 200 mil toneladas dia. Mas até lá é só custo. Então, se você não tem essa capacidade financeira, isso é ruim. Tá? Além disso, a gente tem que tomar muito cuidado com os trabalhos e serviços complementares, como ventilação, drenagem e bombeamento, iluminação. Tá?
tem uma página do Instagram que ela é a Halo Iluminações. A Halo é H-A-L-O. Eles falam hoje, por exemplo, da utilização de fitas de LED numa mina subterrânea. Antigamente a gente usava lâmpadas incandescentes, depois fluorescentes. A lâmpada tinha que ficar protegida por um... Eu nem lembro, nem sei falar o nome, mas parece um bol, né? Uma carapaçazinha que protege a lâmpada para não bater e não quebrar. Hoje em dia tem fitas de LED, que esses trabalhos eles já facilitam bastante. Mas a gente tem que pensar também na ventilação, né? Quanto mais curva, mais perda de carga, toda aquela noção do que a gente já falou. Então esses serviços complementares eles também são muito importantes e eles influenciam no critério de seleção, tá? Então a gente tem nessa questão dos critérios e orientações para a seleção do método, a gente tem a posição espacial, tamanho e forma, tá? Que a profundidade e situação da jazida em relação à superfície é um parâmetro que faz aumentar as tensões das mesmas e a gente tem que lembrar daquela relação que a gente tem das tensões verticais e horizontais, que dependendo da profundidade, a horizontal ela pode ser maior do que a vertical e isso vai influenciar. Tá? Então isso também muda o método de Labra que eu estou trabalhando. A potência varia amplamente, desde centímetros, quando a gente trata de metais preciosos, até dezenas ou centenas de metros, dependendo do tipo de material. Nesses centímetros, por exemplo, em alguns métodos, algumas lavras de ouro, eu gosto muito de falar de ouro, elas se dão em veios de quartzo. Né? Então tem veios de quartzo que eles são de 30, 40 centímetros, tem outros que são um pouco maiores, chegando a dezenas de metros. Né? Então isso tudo vai influenciar. Mas se você vê, por exemplo, um cromita tem corpos maiores, né? Então isso tudo já vai mudando a forma da gente estar trabalhando. A corrida e inclinação apresentam também grandes variações. Tá? Com inclinação eu tenho ele tabular horizontal, eu posso ter ele vertical, né? Que isso tudo vai mudar e vai influenciar. É evidente que os métodos de trabalho serão muito diferentes segundo se trata de jazidas em grandes massas ou pilões delgados, segundo a sua inclinação. Né? Então isso tudo vai influenciar na forma e no critério dos métodos de lavra que eu vou estar utilizando. Tá? Então eu tenho a potência do corpo do minério representada pela distância normal entre as encaixantes, o que está ali em volta do nosso corpo mineralizado. Eu posso ter muito pouco potentes os meus depósitos, menores do que 70 centímetros, mas eu também posso tê-los muito potentes. Vamos dar um exemplo agora de novo do Block Cave. O Block Cave ele tem uma potência gigante, ele é muito grande em todas as direções, então ele é o mais potente que a gente tem. Certo? Errado. Porque a gente pode ter, por exemplo, um corpo que ele é muito potente, que é o caso nas lavras, em corpos tabulares. No caso ali a gente tem, salvo engano, em Rosário do Catete, em Sergipe, a gente tem a lavra da Vale, né, de Silvinita ou é Silvanita. Eu errei. Um desses dois está certo, ou seja, 50% errado. Mas nesse caso lá, eles têm mais de 80 quilômetros de vias internas, né? Então eles têm um grande campo mineralizado na horizontal. Então ele é muito potente. Então aqui eu tenho, né, essa minha potência real do meu maciço, tá? Minha linha de mergulho aqui. Então eu sei a inclinação desse meu corpo e as duas encaixantes, e aqui eu consigo ver a minha potência real e a minha potência horizontal, tá? Desse meu corpo mineralizado, ok? Nesse caso específico aqui, por exemplo, visualmente não tenho nenhuma noção, né, da classificação geomecânica, eu não tenho nenhuma noção de como que isso está relacionado à minha superfície, mas eu sei aqui, por exemplo, que não cabe sublevel, não cabe câmaras e pilares, não cabe stop and pillar, não cabe long wall e não cabe block cave. Eu já sei que nesse esquema mostrado aqui, esses 4 métodos de Labra que eu falei, eles não se aplicam, tá? Por conta da potência e da posição da geometria desse meu corpo, tá? Além disso, o valor e distribuição dos teores, se o mineral é rico, tende-se a selecionar o método de explotação
que permita a máxima recuperação do minério, mesmo que isso resulte em um custo de explotação mais caro. E a gente tem que tomar muita noção disso, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente hoje, por exemplo, estamos em uma época de pandemia, né? Na época de pandemia, logo que a gente começou ano passado, a mineração entrou em colapso, porque ninguém produzia, ninguém queria saber de nada, ninguém estava comprando nada, e aí ficou tudo doido. Então, quando ficou tudo doido, os preços baixaram, você tem que ter uma seletividade muito boa. Só que aí agora voltou China comprando tudo, não sei o que lá e tal, volta-se a recuperar o máximo do minério porque os preços subiram. Só que aí do nada voltou aos preços baixarem. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de selecionar por conta dessas questões, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho de mercado financeiro também, que ele é muito importante, e isso influencia na nossa forma de estar trabalhando, tá bom? Mas se você sabe que aquele seu minério ele dificilmente vai ter um preço muito alto, você tem que ser mais seletivo. Se você sabe que ele sempre tem um preço alto, então você pode ser um pouco menos seletivo para você gastar mais no seu beneficiamento, mas você garantindo que a sua recuperação financeira é muito mais alta. Tá? Então, quando o mineral é de baixo teor, é preciso selecionar um método de baixo custo, ainda que se produzam grandes perdas no mineral. Ou seja, você recupera menos, porque você é mais seletivo, mas aí você consegue não ter tanto prejuízo na sua fase, por exemplo, de beneficiamento. Tá? Em resumo, uma análise econômica comparativa entre os dois métodos indica que se pode sacrificar mais o mineral se o jazimento for de baixo teor do que se ele for de alto teor. Beleza? Geralmente os de baixo teor, eles são muito maiores, né? Então você consegue produzir grande volume com teor mais baixo. O de alto teor você produz um pouco, você produz menos volume, mas você produz mais valor, né? Então fica diferenciado essas decisões. Então tudo que vai influenciar para você é o money, que é good nós no have, não é verdade? Então a gente sabe que uma mineralização errática em forma de bolsões, lentes e filões delgados em rocha estéreo exige um trabalho seletivo nas zonas ricas para evitar ao máximo a diluição dos teores. Tá? Então quando a gente tem ali, você tem que trabalhar com uma forma muito mais controlada, seguindo o corpo mineralizado, isso gera mais custo, mas você não tem tanta diluição de teores. Se os minerais e seus teores se distribuem uniformemente sobre a maior parte da jazida, não é necessário um método seletivo, tá? Por mais que ele tenha um valor mais baixo. E aí eu volto a falar lá do longwall, por exemplo. Longwall, você vai direto no corpo do minério, né? Ali você sabe que o que está vindo ali no meio, a produtividade, você está tirando quase tudo. Quase tudo que você está tirando é minério, né? Por mais que caia um pouquinho de estéreo junto, no desabamento de teto por trás do suporte automarchante, mas você sabe ali que você está retirando bastante do corpo mineralizado, então a sua recuperação é muito mais alta. As jazidas com contornos mal definidos, cujos teores variam dentro da encaixante, requer um método seletivo associado a uma rigorosa amostragem de controle para definir os contornos da jazida. Então ali você precisa controlar muito mais para evitar estar tirando o encaixante e isso te gera um custo maior no beneficiamento. Tá bom? Então a gente precisa sempre tomar cuidado com isso. Uma zona de mineral de baixo teor se encontra próxima a outra de alto valor, deve-se estudar a possibilidade de aplicação de um método que permita a recuperação do mineral de um teor mais baixo, para que você não perca esse mineral, mas que você também consiga blendar os dois, né? Que você consiga ter uma mistura desses teores para garantir a máxima recuperação. Como o preço do mineral varia com o tempo, é necessária a revisão periódica da explotabilidade das zonas de baixo teor, justamente pelo que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, da relação da bolsa, né? E aí você sempre tem que estar vendo o seu fluxo de caixa, se vale a pena ou não você estar tirando aquele corpo. E aí eu volto a falar, eu acho que eu falei isso na aula passada, do algoritmo de Lashes-Grossman, né? Que é muito utilizado em lavra a céu aberto, mas aqui ele serve para exemplificar o que eu quero dizer. No Lashes-Grossman você consegue ver o valor que aquele bloco te serve, seja ele em lucro ou em custo. E aí você consegue ver se essa zona ela é explotável ou não economicamente. Tá?
Outra coisa que a gente precisa ter noção são as propriedades geomecânicas e químicas do mineral e da encaixante, que a gente tem que pesar muito bem essas relações. Né? Quando se abre um vazio na crosta terrestre, se produz um desequilíbrio na mesma que dá lugar a uma alteração nas condições de equilíbrio. A gente já falou sobre classificações e caracterizações geomecânicas. Em sentido mais amplo, a gente pode considerar, ao aumentar o tamanho dos vazios, quanto maior for essa minha abertura, a gente tem inevitavelmente o caimento por abatimento da massa rochosa que o rodeia, né? Então há uma maior possibilidade de acontecer um caimento, a gente tem que tomar mais cuidado com relação a isso. Esse fenômeno pode ser uma propriedade desejável quando a gente trata principalmente dos métodos de abatimento de teto. Em outros casos, a gente tem que tomar medidas necessárias para proporcionar o suporte adequado ao maciço para garantir a sua estabilidade, reenchimento, suporte pontual e assim por diante. E a possibilidade da aplicação de determinado método depende da capacidade das encaixantes do mineral de resistirem sem o apoio e da possibilidade dos métodos fazerem frente ao sustentamento final das aberturas escavadas. E a mecânica de rochas estuda a relação entre os fenômenos de pressão no interior das minas e os requisitos mínimos dos sistemas de sustentação. Isso a gente já falou bastante, né? Sempre levar em consideração a máxima sustentação para garantir a estabilização e a segurança daquele ponto específico. Tá? Então, a resistência do maciço rochoso, a gente precisa ter essas noções das características físicas para selecionar o sistema de arranque que ele seja mais propício para aquela nossa atividade, dimensionamento dos trabalhos para que não haja nem um super nem um hipodimensionamento, de forma a você estar gastando dinheiro sem utilizar daquela estrutura montada, ou então de você estar fazendo a estrutura menor do que você precisa. Determinar o tempo que as aberturas permanecem estáveis, e aí a gente tem, por exemplo, o RMR de Bieniaps, o Q de Barton, tá? E determinar o escoramento necessário, que a gente já viu isso na aula de sistemas de sustentação. Tá? A resistência da rocha depende da resistência da rocha intacta, que a gente faz aqueles ensaios laboratórios, só que a gente tem que tomar cuidado e sempre lembrar do efeito escala, tá? Que é bem importante a gente sempre estar lembrando disso. O efeito das fraturas, juntos e planos de fraqueza do maciço, por exemplo, a formação de cunha, disposição geométrica, espaçamento, comportamento do tempo e anisotropia da rocha, que isso tudo vai estar trazendo informações valiosíssimas para que a gente consiga entender como que essas propriedades geomecânicas elas vão estar influenciando no nosso maciço e como que isso vai influenciar no método de lavra escolhido. O terreno, por ser muito fraco perto de zonas falhadas e ter um maior índice de resistência distante das mesmas, então a gente tem que tomar muito cuidado nessas zonas falhadas, porque são as zonas mais perigosas. Tá? Então isso tudo é bem importante que nós tenhamos muito cuidado. Os componentes químicos do mineral e da encaixante podem influir nas características de resistência em função do intemperismo provocado pelos agentes erosivos, gerando uma rocha chamada de meteorizada, tá? Que geram fragmentos, e aí você pode ter os blocos soltos, por exemplo. Tá? Vamos pensar numa rocha calcária, né? Uma rocha calcária, ela tende a ter baixa resistência à água, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em zonas onde seja mais úmido, que isso pode estar gerando poro, o poro gerando fratura, fratura gerando um bloco solto, e aí gerar um acidente, por exemplo. Tá? E aí a gente fica por aqui nessa aula de hoje, a gente falou de bastante coisa, tá? Depois desse carnavalzão aí que vocês tiveram folga, se você está vendo depois do carnaval, a gente teve agora, estamos finalizando o carnaval, mas a gente fica por aqui hoje. Em breve a gente continua falando, né, da introdução aos métodos de lavra. Em 2 aulas a gente começa falando sobre os métodos propriamente dito, começando pelos métodos sem suporte artificial ou com suporte natural. Beleza, pessoal? Em caso de dúvidas, me mandem mensagens no comentário, no Moodle e por onde necessário for. Tá ok? Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!